Como você vê na capa do vídeo, está Leniel Borel com essa camisa preta, com o rosto do filho que morreu em 2021, a porrada por Jairinho, e com a mãe junto, Monique, a esposa na época dele, como cúmplice. Enfim, Leniel Borel, pai do garoto que morreu espancado, usou o nome do filho, como você vê aí na foto, com o rosto estampado, conseguiu ser eleito vereador, e eu duvido que um canalha desse não tenha rachadinha em seu gabinete. Mas, enfim, o principal motivo do vídeo que você vai assistir comigo é como é que Leniel Borel dá uma entrevista e logo depois advogados deles ligam proibindo a exibição. Ou seja, vamos saber? Roda aí. Gente, se está cheio de falsos pastores pelo Brasil, que usa o nome de Deus e se elege, não vai ser um pai canalha como esse que usou a morte do filho e também conseguiu se eleger. Mas agora eu te pergunto, tá gostando do canal? Eu sou o Vinícius, bem-vindo, bem-vinda, se inscreva. Ontem eu prometi para vocês que nós entrevistaríamos o Leniel Borel, que é pai do Henri Borel e que gentilmente havia aceitado o convite para fazer a entrevista junto conosco. E o que eu tenho para dizer para vocês é, nós entrevistamos por cerca de 24 minutos. Inclusive, eu coloco aí essa imagem na tela, nós não vamos colocar a entrevista, esses 24 minutos, porque nós recebemos uma ligação dos advogados do Leniel Borel, dizendo que não gostariam que a conversa fosse veiculada por razões que nos pareceram, no mínimo, estranhas. Eu coloquei aqui, no meu humilde caderninho aqui, as 3 perguntas que nós fizemos ao Leniel, e nós tivemos aí uma entrevista de 24 minutos, absolutamente, vou pedir para o Fefe deixar na tela aí a imagem, uma entrevista absolutamente justa, correta. A primeira coisa que eu perguntei para ele foi justamente o que havia acontecido no fatídico final de semana do dia 7 de março de 2021, e ele foi relatando absolutamente tudo que aconteceu. A segunda pergunta que eu fiz para ele foi em relação às mensagens da Monique naquele 7 de março de 2021, quando ele leva o Henri até a casa da Monique. E a terceira pergunta que eu fiz para ele foi em relação à babá, se ele achava de alguma forma que a babá também tinha culpa no cartório, porque esse assunto a Carla trouxe muito bem nessa semana aqui no programa, quando a Carla questiona por que a babá só falou com o namorado. Isso é um questionamento absolutamente legítimo que nós temos que fazer. Bom, em resumo da ópera, gente, pedi para o Fefe tirar essa imagem aí. Em resumo da ópera, nós ficamos 24 minutos conversando com o Leniel, uma conversa absolutamente justa. A Carla não teve a possibilidade de fazer nenhuma pergunta, eu fiz essas 3 primeiras, e aí nós tivemos alguns problemas de conexão. Ele teve alguns problemas de conexão, a Carla também teve alguns problemas de conexão, mas no final das contas, ele não conseguiu retornar na entrevista que a gente estava fazendo. Nós permanecemos à disposição dele, inclusive hoje, amanhã, depois, quando ele quiser falar conosco, nós vamos. A única coisa que nós não vamos aceitar é qualquer tipo de censura. Porque eu sou um cara, quem trabalha comigo sabe muito bem disso, eu tenho inúmeros defeitos. Mas se bateu em um do meu time, bateu em mim também. Não tem essa conversa, essa história de, não, vamos fazer uma entrevista sem a Carla. Sinto muito, amigão. Sinto muito. A Carla faz parte deste canal, a Carla é parte integrante desse time. Se você, de alguma forma, fica incomodado com qualquer tipo de observação que a Carla pode fazer em relação ao fato, sinto muito. Aqui nós só vamos fazer entrevista com a Carla. Não tem esse negócio de, vai ser só o Paulo e não sei. Não. Ou é pacote completo ou não é. E assim, a pergunta que fica sempre é, meu Deus do céu, qual é o receio? Qual é o medo em relação a esse cara? O que está acontecendo? Qual é o problema de se responder perguntas factuais em relação a esse caso que ainda permanecem em aberto? Com educação, com nível, com fato, com dado. Qual é o problema? Me soou, e aí sendo extremamente sincero com vocês, muito
estranho essa postura por parte do Leniel. Muito estranho. Porque nós estávamos conduzindo uma coisa absolutamente decente, correta. Me soou estranho. E eu quero deixar registrado aqui mais uma vez. O espaço permanece aberto. Mas permanece aberto com democracia. Permanece aberto com diálogo e não com imposição. Imposição não vai haver. Nós não vamos exibir, porque obviamente nos foi colocada uma possibilidade, né, de qualquer tipo de problemas jurídicos, né? Ou seja, isso é sim, de alguma forma, uma pressão que estão fazendo em relação a isso, mas eu quero só dizer, nós vamos continuar fiscalizando esse caso, porque se tem uma coisa que me deixou intrigado, se tem uma coisa que eu acho que deixa todos nós intrigados é por que tamanho receio em conversar conosco? O que nós fizemos de errado em relação ao caso em Borel? Que, Denardi, nós estamos apenas colocando os fatos aqui, os fatos. E assim, nós não somos os juízes, não somos nós que vamos falar que o Leniel é santo, ou que ele é culpado, ou que o Jairinho e a Monique são santos, ou que eles são culpados. Quem tem que falar isso é a justiça. Não é canalice? Um sujeito dá entrevista, depois os advogados dele liga proibindo a exibição. E aí? Deixe seu comentário gentil.